O Arudra Darshanam, um festival que comemora a manifestação do Senhor Shiva como Nataraja, o Senhor da dança cósmica, estava sendo celebrado com muito fervor no templo Bhuminata, em Tiruchuse, sul da Índia, quando na madrugada de 30 de dezembro de 1879, o choro de um bebê ecoou nas redondezas do templo. Nascia Venkataraman, filho de Sundaranye e sua esposa Lagamal, o qual mais tarde seria reconhecido mundialmente sob o nome de Bhagavan Shri Ramana Maharshi. A infância do garoto não apresentou grandes traços distintivos da sua personalidade em relação às demais crianças. Ele concluiu os estudos primários em Tiruchuse, tendo se mudado posteriormente para Dindigu a fim de continuar seus estudos. Sua vida começou a tomar rumos diferentes em fevereiro de 1892, quando seu pai faleceu. A família, por razões econômicas, foi dividida e Venkataraman e seu irmão mais velho foram morar com o tio paterno em Madurai, enquanto os dois filhos mais novos continuaram com a mãe. Na nova cidade, Venkataraman frequentou a escola fundamental de Scott e, posteriormente, o colégio da missão americana. A essa altura, já um adolescente, Venkataraman tinha grande força física e habilidade com esportes, mas não demonstrava grande interesse pelos estudos. O fato, contudo, de gozar de uma memória excepcional era um grande facilitador no âmbito escolar. Aos 16 anos, um episódio marcante aconteceu em sua vida. Um parente chegou em Madurai para uma visita. O garoto perguntou de onde vinha e foi a primeira vez que escutou a palavra Arunachala, que mexeu internamente com Venkataraman. Onde fica isso? Perguntou. O parente explicou que Arunachala é o mesmo que Tiruvannamalai. Mais tarde, Bhagavan escreveu acerca desse incidente. Olhe, lá está ela, como se fosse insensciente. Misteriosa é a maneira como trabalha, além da compreensão humana. Desde a minha infância irrefletida, a imensidão de Arunachala brilha em minha consciência. Mas mesmo quando soube de alguém que era o mesmo que Tiruvannamalai, não percebi seu significado. Quando ela aquietou minha mente, atraindo-me para perto, e eu me aproximei, vi que ela era o silêncio absoluto. Pouco tempo depois de ter conhecimento da existência de Arunachala, chegou às mãos de Venkataraman o livro Periya Puranam, o qual conta as histórias das vidas dos 63 santos shivaístas. O jovem ficou admirado em estado de êxtase ao ver que o amor e as histórias de renúncia que levam a Deus o preencheram com bem-aventurança e inspiraram o desejo de união com a terra. A partir daquele momento, a pura consciência começou a despertar em seu interior. Mas foi em julho de 1896, aos 16 anos, que o garoto teve a experiência que transformou a sua vida para sempre. Venkataraman estava sozinho sentado numa dependência da casa do seu tio, na cidade de Madurai, quando repentinamente, sem nenhuma causa aparente, foi tomado por um intenso medo da morte que surgiu dentro dele. Em vez de buscar remover esse medo da sua mente, ele decidiu investigar e descobrir por si mesmo a verdade sobre a morte. De acordo, a morte chegou. O que é a morte? O que é que morre? Este corpo vai morrer. Que morra. Assim decidindo, deitou-se como um cadáver rígido, prendeu a respiração e voltou a sua mente para dentro a fim de descobrir o que é a morte, o que realmente ela lhe faria. Mais tarde, descobriu a verdade que amanheceu nele, nesse momento, como segue. Este corpo está morto. Agora será levado para o campo de cremação, queimado e reduzido a cinzas.
Mas com a destruição deste corpo, eu também sou destruído? Este corpo é realmente eu? Ainda que este corpo esteja jazendo sem vida como um cadáver, eu sei que eu sou. Não afetado nem um pouco por essa morte, o meu ser está brilhando claramente. Portanto, não sou este corpo que morre, sou eu que é indestrutível. De todas as coisas, só sou a realidade. Este corpo está sujeito à morte, mas eu, que transcendo o corpo, sou isso que vive eternamente. A morte que veio a este corpo não pode afetar-me, a mim. E o medo da morte desapareceu de vez, e nas suas próprias palavras, a absorção no eu real continuou ininterrupta desde então. Naquele momento, emerge um dos maiores sábios que a Índia já conheceu. 6 semanas após a experiência, Venkataraman decide abandonar os estudos, a vida em sociedade e partir rumo a Tiruvannamalai, a cidade em que se situa a lendária colina de Arunachala. Seu irmão mais velho, que estava cursando faculdade, havia lhe dado 5 rupias e pediu que Venkataraman pagasse uma taxa universitária. Ao fazer as contas, percebeu que precisava de apenas 3 rupias para chegar no destino. Deixou então um bilhete para o seu irmão mais velho. Eu parto em busca de meu pai e de acordo com sua vontade. Este embarcou sozinho numa jornada virtuosa. Portanto, ninguém precisa sofrer com isso e nenhum dinheiro deve ser gasto na busca deste. Sua taxa de faculdade não foi paga. Com isto, 2 rupias. Chegando em Tiruvannamalai, após uma jornada exaustiva, o garoto iluminado se despoja de todo o seu dinheiro e posses e entrega-se a desfrutar profundamente o estado de bem-aventurança recém-descoberto. Venkataraman passa a morar na Sala dos 1000 Pilares no templo da cidade, mas logo teve de se mudar, pois garotos costumavam arremessar pedras nele, o que o levou a se recolher numa galeria subterrânea chamada Patala Lingam, onde permanecia absorto em Samadhi, estado de supraconsciência estática. O local era insalubre, o que fez com que seu corpo sofresse com picadas de insetos e mordidas de pequenos animais, marcas que o acompanharam até o final da vida. No final deste breve período, sem perder a consciência do ser, Venkataraman começou a retomar sua vida física normal e, na medida que o jovem sábio foi retomando consciência do mundo exterior, passou a emanar uma imensa aura de paz, o que atraiu buscadores interessados em beneficiar-se de sua presença. Inicialmente, permaneceu em silêncio completo. As perguntas que lhe eram direcionadas por buscadores espirituais eram escritas em papel ou na areia. Sua fama começou a se espalhar pela Índia e chegou até sua família a notícia de que ele havia se transformado num reverenciado Swami. Seu tio paterno o encontrou e fez o possível para levar o sobrinho de volta com ele, mas o jovem sábio não correspondeu. Desapontado, retornou para Manamadurai e comunicou o fato para Lagamal, a mãe de Ramana. Posteriormente, a sua própria mãe foi até Tiruvannamalai, acompanhada de seu irmão mais velho. Com lágrimas nos olhos, a Lagamal suplicou para que o filho voltasse com ela, mas para o sábio não era mais possível voltar. Ele continuou em silêncio e sentado, sem se mexer. Um devoto que observava o dilema da mãe há dias pediu que Ramana pelo menos escrevesse o que tinha a dizer. O sábio escreveu numa folha de papel:
O ordenador controla o destino das almas de acordo com o prarabdha karma delas. O que quer que esteja destinado a não acontecer, não acontecerá, por mais que você se esforce. O que quer que esteja destinado a acontecer, acontecerá, por mais que você tente impedir. Isto é garantido. O melhor caminho, portanto, é permanecer em silêncio. Com o coração pesaroso, sua mãe retornou para casa. Um dia, porém, ela retornaria para viver com ele em Tiruvalanamai. Ramana morou em muitos lugares na cidade. Um dos mais icônicos foi a caverna Virupaksha, na montanha Arunachala, que leva o nome do grande santo que habitou no século XIII. Lá, o Maharshi permaneceu por 16 anos. Maharshi chamava Arunachala de o coração espiritual do mundo. Aruna, que significa vermelho, vivo como o fogo. Não significa o mero fogo que transmite calor. Na verdade, significa Gyanagni, o fogo da sabedoria que não é quente nem frio. Achala significa montanha. Assim, Arunachala significa montanha da sabedoria. No começo de 1916, sua mãe retorna para Tiruvalanamai, determinada a passar o resto da vida com Ramana. Pouco tempo depois, o filho mais novo dela, Nagasundaram, a acompanhou. Após a chegada de Alagamal, Ramana se mudou da caverna Virupaksha para o Skandarashramam, um pouco acima da montanha, onde a sua mãe recebeu um treinamento espiritual intenso. Ela começou a atuar na cozinha e preparava alimento para o pequeno grupo de devotos que estava morando no local, e o seu irmão se tornou um renunciante, tendo adotado o nome de Nirandyananda Swami. Por volta de 1920, a saúde da mãe de Ramana piorou e ele cuidou dela com extremo zelo e afeto, às vezes passando noites em claro. O final aconteceu em 1922 e Alagamal alcançou a libertação no momento do falecimento por meio dos esforços e da graça do filho. Como a tradição pede, no caso de um ser liberto, o corpo de Alagamal não foi cremado, mas enterrado. Como não é permitido fazer enterros na montanha, ela foi enterrada na base dela, no lado sul. O local fica a pouco menos de 1 hora de caminhada a partir do Skandarashramam, e Ramana ia lá com frequência, até que um dia ele resolveu se instalar de vez na área. E assim surgiu o Ramanashram. Sobre esse episódio, ele disse: "Não foi por vontade própria que me mudei do Skandarashramam. Algo me colocou aqui e eu obedeci." Bhagavan estava sempre disponível para os visitantes, uma vez que dormia e vivia num espaço comunitário, o qual estava sempre acessível a todos, e seus únicos bens eram a sua roupa do corpo, um pote de água e a sua bengala. Embora fosse adorado por milhares de pessoas como um ser divino, como a manifestação da consciência, ele se recusava a permitir que qualquer um o tratasse como alguém especial, e recusava a receber qualquer coisa que não fosse igualmente dividida entre todos à sua volta. Ele trabalhava junto na sua comunidade e por muitos anos acordava diariamente às 3 horas da manhã para preparar comida aos residentes do ashram. Seu sentimento de igualdade era legendário.
Os visitantes eram todos tratados com respeito e consideração iguais, fossem mendigos, executivos, membros da realeza ou animais. Certa feita, um grupo de mendicantes foi expulso do ashram por seus seguidores. Ao tomar conhecimento do fato, Maharishi abandonou o espaço. Seus discípulos foram até ele e questionaram o porquê da sua saída abrupta. Eu sou como eles. Se não são bem-vindos, eu também não sou. De pronto, desculparam-se com os visitantes e Bhagavan foi convencido a retornar. A sua preocupação igualitária se estendia até mesmo às árvores locais. Ele desencorajava os seus seguidores a arrancarem flores ou folhas das árvores e buscava assegurar-se que toda e qualquer fruta que fosse retirada das árvores o fosse feito da maneira que a planta sofresse apenas a quantidade mínima de dor. Bhagavan mostrava a mesma consideração para com os animais que cruzavam seu caminho, como fazia em relação às pessoas. Desde a época que morava em cavernas, os pássaros e esquilos costumavam construir seus ninhos em torno dele. Ramana se referia aos animais como se fosse gente, dizendo: "Já deram comida aos rapazes?", referindo-se aos cães do ashram. No ashram, era a regra que os primeiros a serem servidos nas refeições eram os animais, depois os mendigos e, por fim, os devotos. Na véspera de deixar o corpo físico, quando os médicos afirmaram que as dores deveriam ser terríveis, Bhagavan ouviu um pavão gritar numa árvore próxima e perguntou se já havia recebido sua ração. Esse era o nível de amor e cuidado que o Maharishi tinha com os animais. Os esquilos costumavam saltar à janela e vir até seu sofá, e ele tinha sempre uma reserva de amendoim para eles. Os animais sentiam-lhe a graça, eles sentiam a total ausência de medo e raiva em Bhagavan. Ramana não permitia que nenhum animal fosse morto ou maltratado no ashram, incluindo as serpentes. Sobre elas, um fato curioso. Certa feita, Bhagavan estava sentado na encosta do monte quando uma cobra subiu-lhe na perna. O sábio não se mexeu nem se alarmou. Ele não permitia que se matasse cobras onde residia. Viemos até os seus domínios e não temos o direito de perturbá-las. Elas não nos incomodam. O animal mais próximo do Maharishi era a vaca Lakshmi, que ganhou de presente em 1926 e cujos descendentes vivem no Ramanashram até hoje. São relatados inúmeros episódios que demonstram o amor que a vaca sentia pelo mestre, até que em 1948 ela faleceu sob os cuidados de Bhagavan. A relação do Maharishi com os animais é plena de respeito, amor e cuidado. Shri Ramana Maharshi deixou o corpo físico em 14 de abril de 1950, padecendo de um câncer após passar por muitos tratamentos, incluindo 4 cirurgias e sessões de radioterapia. Antes que Ramana abandonasse seu corpo, os devotos foram até ele e imploraram para que ficasse mais tempo por precisarem de sua ajuda. A resposta: ir? Para onde eu poderia ir? Eu sempre estarei aqui. Naquela noite, um grupo de devotos começou a cantar espontaneamente Arunachal Lativa. Ao escutar aquilo, os olhos de Ramana se abriram e brilharam. Ele deu um breve sorriso de uma ternura indescritível, mais um suspiro profundo e fim. Em nenhum momento, entretanto, demonstrou qualquer espécie de preocupação ou aflição com a grande dor física que o seu corpo sofreu nos últimos anos ou com a perda do mesmo, permanecendo sempre com o mesmo olhar imerso em paz. Suas últimas fotos demonstram muito bem o seu estado interior. Um Maharishi
na vida e na morte. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Sua presença espiritual e a profundidade dos ensinamentos eram tão grandes que acabou sendo nomeado como Bhagavan Shri Ramana Maharshi, nome pelo qual ficou conhecido em todo o mundo. Bhagavan é um título honorífico dado a grandes mestres iluminados, significando Senhor, Deus. Shri é um prefixo de respeito. Ramana é contração de seu nome de batismo. Maharshi significa grande sábio. Carl Gustav Jung dizia: os pensamentos de Shri Ramana são lindos de ler. O que encontramos aqui é a Índia mais pura, o sopro da eternidade, desdenhado e desprezado pelo mundo. É a canção das eras, ressoando como o estridente cricrilar dos grilos em uma noite de verão, de 1 milhão de seres. Esta melodia é construída sobre um grande tema que, velando sua monotonia sob 1000 reflexões coloridas, incansavelmente e eternamente se rejuvenesce no espírito indiano, cuja encarnação mais jovem é o próprio Ramana. Bhagavan passava a maior parte do tempo em silêncio, pois, segundo ele, esta é a forma mais poderosa de ensinamento transmitido do mestre para o discípulo, não existindo qualquer palavra pela qual se possa transmitir o que é importante, as verdades mais profundas. Pouco escreveu, e grande parte dos ensinamentos que temos acesso são fruto da transcrição de perguntas e respostas às quais os buscadores direcionavam para ele. Nesses escritos, temos que a base central das suas explanações era o fato de que nós já somos o eu real, o ilimitado oceano de ser, consciência, beatitude, Sat Chit Ananda. Sendo assim, Ramana afirmava que a iluminação está sempre presente em todos, agora mesmo, sendo que apenas a ilusão de sermos uma alma individual ou um ego é que obscurece a consciência do nosso verdadeiro estado. Neste sentido, todo esforço espiritual necessita ser direcionado não para alcançar a realização, pois essa já está presente perenemente, mas para afastar todos os obstáculos à percepção do nosso ser. Esses obstáculos, segundo Bhagavan, não são reais ou substanciais, mas imaginários, produtos da mente. São meros conceitos, pensamentos. Ele explicava que todos esses pensamentos provêm de um pensamento raiz, do qual dependem, sendo que tal pensamento central é o ego, ou que Maharshi chamava de pensamento eu. Eliminando-se o ego, toda a matriz da ilusão colapsa. O sofrimento e a limitação são banidos da vida irrevogavelmente. A prática que ele recomendava para a percepção da realidade é a autoinquirição, que consiste em investigar a natureza e a origem desse pensamento eu, direcionando toda a atenção ao sentimento interior eu sou, a não dualidade, a condição inata da existência. Ramana afirmava que a iluminação surge a partir do coração e atinge o cérebro, que é a sede da mente. O mundo é visto com a mente,
de modo que você vê o mundo pela luz refletida do Self. Mas o que seria o coração? Chame-o por qualquer nome: Deus, si mesmo, coração ou sede da consciência, é a mesma coisa. O ponto a ser compreendido é este: que coração significa o próprio âmago do ser do indivíduo, o centro, sem o qual não há coisa alguma, qualquer que seja. Explicando de modo didático, utilizando a alegoria do cinema, o Maharshi assinalava que as cenas são projetadas na tela durante a exibição cinematográfica, mas as imagens em movimento não afetam ou alteram a tela. O indivíduo na plateia presta atenção às cenas, mas não à tela. As cenas não podem existir sem a mesma. Contudo, a tela é ignorada. Assim também, o Eu Supremo é a tela em que as imagens, atividades e etc. são vistas acontecendo. Segundo o Bhagavan, o indivíduo, assim, estaria consciente das imagens, mas não percebe a tela luminosa, o ser real. Aprofundando ainda mais, Ramana dizia que o Self engloba tudo. Ele é a tela, as imagens, o espectador, os atores, o operador, a luz, o recinto e tudo mais. Ramana dizia que as outras formas de prática espiritual, como dieta equilibrada e saudável, que segundo ele vem em primeiro lugar, japa e pranayama, são indiretas, servindo apenas para o amadurecimento do discípulo e purificação da mente, mas não conduziriam por si à verdade do ser. Em suas palavras, a tentativa de destruir o ego ou a mente através de sadhanas distintas da autoinvestigação é o mesmo que um ladrão assumir o papel de um policial para prender o ladrão, que é ele próprio. Ramana raramente tratava de assuntos colaterais, como reencarnação, plano espiritual, corpos espirituais, chakras e etc. Ele desencorajava interesses espirituais que não estivessem diretamente ligados à experiência do eu real. Exemplificando sua postura, certa feita um buscador lhe questionou sobre a reencarnação. Em suas palavras, a reencarnação existe apenas enquanto há ignorância. Não há realmente reencarnação alguma, absolutamente. Seja agora, seja antes, nem haverá no futuro. Esta é a verdade. Mas pode um yogi conhecer suas vidas passadas? Você conhece a vida presente de tal forma que deseja saber o passado? Enquanto o presente, então o resto se seguirá. Mesmo com o nosso presente conhecimento limitado, você sofre tanto. Por que você deve sobrecarregar-se com mais conhecimento? É para sofrer mais? Maharishi nunca recomendou a ninguém que renunciasse a seus trabalhos, afazeres, casamento ou se isolasse em algum lugar como renunciante. Sobre o trabalho, ensinava que se realizado com apego agrilhoa, enquanto o trabalho realizado com desprendimento não afeta o agente. Independentemente do estilo de vida, todos podem, em qualquer lugar que estejam, voltar-se para o coração. A experiência consciente do espírito na ilusão da matéria. A bem-aventurança é a condição natural, não existindo, portanto, autorrealização. Não há nada para ser adquirido, há apenas ignorância a ser removida. Somos a própria vida, o ser infinito, a fonte de todas as coisas. E como dizia Bhagavan, seu dever é ser, e não ser isso ou ser aquilo. Eu sou o que sou, resume toda a verdade. O método é: fique em silêncio.